Deus. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos alegres nesta noite, né? Por conhecer mais uma família que vai morar no céu, conhecer o pastor Jorge, conhecer mais um povo que vai estar com o Senhor do céu, né? Se o Senhor hoje vier, tem certeza que muitos estão preparados, porque já está decidido, né? Porque eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Se o Senhor vier hoje, quem tem certeza da salvação diz amém. Amém. Aleluia. Então, Deus querido, a palavra de Deus nos fala que Jesus ele está voltando. Os sinais nos mostram que Jesus está voltando. Quem crê nisso diz amém. Querido, quero de antemão agradecer o pastor, quero agradecer a equipe que nos concedeu essa confiança e abrir com a igreja no livro de Josué, capítulo 24, verso 14 e o verso 15, em nome do Senhor Jesus. Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Um tema muito forte escolhido pela igreja: é tempo de decisão, ou é tempo de você servir, ou é tempo de você sair fora. Palavra de Deus forte, né? Josué ele põe uma posição diante do povo. Vamos estar meditando, quem encontrou diz amém. Amém. Eu quero estar lendo o 14, irmão, vai repetir o mesmo após eu terminar ali, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses estranhos, quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e serve ao Senhor. Repita o mesmo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se é um Deus a quem serviram vossos pais, que está além do rio, ou os deuses amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repito mesmo. Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei agora servir vosso Pai. Já servirei ao Senhor. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tema muito forte, mas quem escolheu está na responsabilidade. Aleluia. Tema forte. Querido, quero de antemão agradecer, né? Quero agradecer ao nosso irmão Joel, Amanda, né? Que foi uma surpresa estar aqui nessa noite, a Daiane, juntamente com a minha sobrinha que louvou, Joel, ou seja, o Sapé, né? Que está aí também nos prestigiando neste momento. Pastor Clóvis, quem deseja pode convidar, que é unção dupla, tá, pastor? Ele canta e ele prega também, tá? Pastor Clóvis, quem está lá de rosa, lá de óculos, homem ungido de Deus, chamado de Deus. Amém? Querido, vamos entrar na palavra nessa noite. Deus tem algo para você nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ao decorrer desse tema, ao decorrer dessa campanha, falou forte no meio da igreja. Mas o Espírito Santo tem sua forma, tem seu meio e sua maneira de agir. E
Você pode passar por lá, mas Egito não é o seu lugar. A palavra de Deus vai nos dizer que passa o período, Jacó morre, José morre, porque ninguém é eterno. Eterno só esse que nós estamos clamando nessa noite. E aí, querido, passa o período onde o povo de Israel estava, querido, em pecado com Deus, tinha que virar as costas para Deus. Deus, querido, no céu, não ouvia ninguém clamando, mas chegou um período que o negócio foi apertando.
Deus, irmão. Somos igreja. Você tem chorado por alguém? Somos igreja, meu querido, minha querida. Você tem colocado alguém na sua oração? Você tem conduído alguém no seu coração? Adotado alguém no seu coração? Somos igreja. Somos igreja. Tem muitos que quando a pessoa desvia, ao invés de chorar, ao invés de dobrar o joelho, jejuar, ao invés de pagar o preço, ele vai dizer assim: ele conhece o caminho. Ele despreza aquele irmão, desviou porque quis. Não, ninguém desvia porque quis, é porque algo aconteceu e ele e ela precisa da sua oração, porque de desprezo o mundo já está cheio. Moisés, no outro dia, veio passeando, e algo interessante que ele veio passeando sobre o deserto, é no mesmo lugar. E acontece, onde eles nasceram na mesma cena. Quando ele vai para passear na mesma situação, ele vai pegar o soldado vira para ele: peraí, você vai fazer comigo o mesmo que você fez com fulano? Sabe o que quer dizer isso? Quando você